São dias inquietos na indústria automóvel, refletidos na carteira do consumidor. A União Europeia está desde 30 de outubro a castigar os veículos elétricos chineses com novas taxas aduaneiras. Aos até aqui 10% que já existiam, foram adicionadas percentagens consoante os fabricantes, que podem, em alguns casos, elevar o imposto total para os 45%. Estas tarifas na Europa têm que, de facto, ver com alguma apreensão que se gerou com as subidas muito súbitas e o inundar, digamos assim, quase que do mercado europeu por parte dos carros elétricos chineses e que rapidamente subiram. Neste momento, as cotas daquilo que são os carros elétricos das várias marcas, dos vários fabricantes chineses, já rondam a nível mundial perto dos 50% e subiram, de um modo geral, creio que na Europa, por volta entre 2020 e 2023, de 4% para 25%. Estas novas tarifas vão aplicar-se durante 5 anos se não houver mais desenvolvimentos no tema. A resposta da China não tardou. Designadamente uma queixa na OMC, na Organização Mundial do Comércio, por entender que esta situação é ilegal à luz daquilo que são as regras da organização. Por outro lado, também impugnando mesmo e diretamente a decisão da Comissão Europeia junto dos tribunais da União Europeia e ainda outros tipos de situações, desde logo ameaças e algumas já concretizadas, mas de subida de tarifas aduaneiras, quer relativamente à própria indústria automóvel, mas por outro lado também noutras indústrias um pouco enfim, ao lado, em produtos tão distintos como produtos laticínios, carne de porco, etc. De facto já foi anunciando a possibilidade de fazer retaliações desse género. Além disso, chamou também os próprios produtores e os próprios fabricantes chineses de veículos elétricos, no sentido de lhes sugerir que efetivamente ponham em suspenso aquilo que eram os investimentos respectivos no espaço europeu, designadamente aqueles que venham a ter lugar nos países que votaram favoravelmente a estas tarifas e que, em particular, uma França, uma Itália. Os efeitos desta tensão comercial, percebe-se facilmente, vão recair nos consumidores. O advogado Luís Romão explica que a abordagem europeia tem isso em conta, ainda que não pareça numa análise mais imediata. Num primeiro momento podemos ter os consumidores a eventualmente ter carros mais caros da parte da indústria chinesa e das marcas chinesas. A verdade é que mais cedo ou mais tarde o reflexo, que se não nada fosse feito da parte da Europa, o reflexo que iria ter a médio e longo prazo na indústria automóvel europeia era muito grande, quer fosse por força daquilo que é toda a indústria europeia e todo o emprego que gera e toda a riqueza que isso gera para a Europa, por um lado, quer pelo facto de, uma vez ficando monopolista, entre aspas, a indústria e os fabricantes chineses poderem depois livremente e sem concorrência subirem os preços dos seus automóveis e, portanto, no fundo, deixar os consumidores numa situação pior do que estavam anteriormente e, portanto, creio que foram estes provavelmente as duas principais razões que levaram a Comissão a tomar este tipo de medidas. Apesar dos sinais não serem os melhores, Luís Romão acredita que esta crise vai ser ultrapassada, até pelo histórico de cenários idênticos no passado. Podemos ter aqui um princípio de alguma guerra comercial, de uma guerra de tarifas, que não é desejável para ninguém, mas que eu creio que, apesar de tudo, com alguma razoabilidade e entendimento, vai ser ultrapassado. Não é fácil ser consumidor neste tempo de agitação na indústria automóvel, seja pelas novas taxas aduaneiras para os elétricos chineses, pela consequente retaliação da China ou pela notória indefinição sobre o rumo do setor perante o desafio da descarbonização, seja aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Aliás, a recente vitória de Donald Trump nas presidenciais é motivo até para mais uma preocupação. Uma das promessas de campanha foi de aplicar taxas entre 10% e 20% a todos os produtos importados e 60% para os provenientes da China.